A Revolução Industrial foi o período de grande desenvolvimento tecnológico que teve início na Inglaterra a partir da segunda metade do século XVIII e que se espalhou pelo mundo, causando grandes transformações. Ela garantiu o surgimento da indústria e consolidou o processo de formação do capitalismo. Também chamada de Primeira Revolução Industrial, foi a transição para novos processos de produção, na Grã-Bretanha, na Europa continental e nos Estados Unidos, a partir de 1760 até algum momento entre 1820 e 1840. Essa transição incluiu a passagem de métodos de produção manual para a produção mecânica, novos processos de fabricação de produtos químicos e metalúrgicos, o uso de energia a vapor e hidráulica, o desenvolvimento de máquinas ferramentas e a ascensão do sistema fabril mecanizado. Além do aumento da produção, houve também, nesse período, um crescimento populacional sem precedentes. A indústria têxtil foi dominante da Revolução Industrial, em termos de geração de emprego, valor da produção e volume de capital, além de também ter sido a primeira a usar os novos métodos e técnicas. A Revolução Industrial começou na Grã-Bretanha, onde também foram introduzidas as mais significativas inovações tecnológicas e arquitetônicas. Em meados do século XVIII, o Reino Unido era a principal nação comercial do mundo, controlando um império comercial global com colônias na América do Norte e no Caribe, além de ter grande hegemonia militar e política no subcontinente indiano, particularmente com o proto-industrializado Mughal Bengal, através das atividades da Companhia das Índias Orientais. O desenvolvimento do comércio e a ascensão dos negócios estavam entre as principais causas da Revolução Industrial que marcou uma grande virada na história. Comparável apenas à adoção da agricultura pela humanidade no que diz respeito ao avanço material, a Revolução Industrial influenciou de alguma forma quase todos os aspectos da vida cotidiana. Em particular, a renda média e a população começaram a apresentar um crescimento sustentado sem precedentes. Alguns economistas disseram que o efeito mais importante da Revolução Industrial foi que o padrão de vida da população em geral no mundo ocidental começou a aumentar consistentemente pela primeira vez na história, embora outros tenham dito que não começou a melhorar significativamente até finais dos séculos XIX e XX. O PIB per capita era amplamente estável antes do surgimento da economia capitalista moderna, sendo que a Revolução Industrial iniciou uma era de crescimento econômico per capita nas economias capitalistas. Os historiadores econômicos concordam que o início da Revolução Industrial é o evento mais importante na história da humanidade desde a domesticação de animais e plantas. O início e o fim precisos da Revolução Industrial ainda são debatidos entre os historiadores, assim como o ritmo das mudanças econômicas e sociais. Eric Hobsbawm defendia que a Revolução Industrial começou na Grã-Bretanha na década de 1780 e não foi totalmente sentida até a década de 1830 ou 1840, enquanto Washington sustentou que ocorreu aproximadamente entre 1760 e 1830. A rápida industrialização começou na Grã-Bretanha, começando com a aviação mecanizada na década de 1780, com altas taxas de crescimento na energia a vapor e na produção de ferro após 1800. A produção têxtil mecanizada se espalhou da Grã-Bretanha para a Europa continental e os Estados Unidos no início do século XIX, com importantes centros de têxteis, de ferro e de carvão surgindo na Bélgica e nos Estados Unidos e, posteriormente, na França. Falar de Revolução Industrial é falar da sociedade complexa, né? É falar da sociedade que passa por inúmeras transformações, por novas vertentes, né? Falar de Revolução Industrial é abordar o conceito que dizia, como dizia o sociólogo Emile Durkheim, positivista, né? Que as sociedades mecânicas foram as sociedades que viviam antes da Revolução Industrial, né? Sociedades pelo menos mais mecânicas, né? Que se não eram de todo mecânicas, mas eram mais mecânicas. O que é esse mecanismo, esse mecânico que ele fala, que ele aborda, né? Esse mecânico quer dizer que as funções de trabalho na sociedade já eram pré-definidas, né?
O sujeito, ele já, às vezes, durante a vida dele, ele já sabia com o que ele iria trabalhar, né? Quais funções ele iria desempenhar na sociedade. Quanto menor essa sociedade era, menos complexa ela era e mais mecânica. O sujeito sabia já quais as funções dele. As funções dele que ele iria ocupar ao longo da vida na sociedade já eram definidas, né? E isso era a sociedade mais mecânica, né? Então, à medida que a sociedade vai se aproximando da explosão da Revolução Industrial, da complexidade gerada por ela, a sociedade vai ficando mais complexa. É isso que o Durkheim dizia, né? Então, com a divisão social do trabalho causada pela Revolução Industrial, que é justamente a gente não sabia quais funções de trabalho seriam pré-definidas, porque a Revolução Industrial abre inúmeras funções novas de trabalho, né, na sociedade, gerada pela explosão das fábricas, né, pela dimensão nova que as fábricas produziam em larga escala, em massa. A sociedade se transforma em sociedade mais orgânica, né? Deixa de ser mecânica. Isso que o Durkheim trabalha, né? E aí, dessa forma, esse conceito de complexidade social, ele vai se tornando cada vez mais atual, né? E com cada vez mais o aumento das indústrias, das fábricas, a sociedade vai ficando cada vez mais complexa. Vai se criando postos de trabalhos indefinidos. As próprias fábricas não sabem o amanhã, né? Não sabem os novos postos que elas mesmas poderão criar, de acordo com a necessidade e a demanda do que vai surgindo, né? Então, é bem nesse sentido que começa aí, que a gente tem que abordar o quesito da Revolução Industrial. O jovem de hoje, ele é preparado muito para o mercado de trabalho devido a essa demanda, né? Esse consumo do mercado de trabalho, né? E aí, com isso, essa transformação imensa que a Revolução Industrial causa, vai ocasionando aí mudanças na educação, na saúde, no cotidiano, né? no transporte, no comércio, na indústria. Vai ocasionando mudança em tudo. A própria indústria ela se torna como é que diz, um dimensor, uma vertente da mudança, né? E a economia, como diria Karl Marx, vai conduzindo o seu materialismo, né? A economia vai conduzindo as mudanças sociais, né? E as relações sociais. Então, falar de Revolução Industrial é bem isso, falar por todas essas transformações que a sociedade passava naquele momento e que desencadeou essa sociedade complexa que vem de lá até hoje, né? É bem isso. Com a Revolução Industrial surgiram debates sobre o capitalismo, o socialismo e os direitos dos trabalhadores. Karl Marx e Friedrich Engels escreveram um manifesto comunista em 1848, reagindo às desigualdades geradas pela industrialização. E aí, galera? Bora falar de uma das maiores viradas de chave da história da humanidade, a Revolução Industrial. Imagina só acordar lá nos anos 1700. A vida era bem de boa. A maior parte da galera trampava na roça. E se você quisesse alguma coisa, tinha que fazer na mão, artesanalmente. Mas aí, do nada, pá! As máquinas chegando e, de repente, tudo vira de ponta cabeça. A Revolução Industrial começou lá na Grã-Bretanha, mas rapidinho se espalhou para tudo quanto é canto. Os motores a vapor botavam as fábricas para funcionar. As máquinas de fiar, tipo as spinning jennies, faziam linha numa velocidade que ninguém nunca tinha visto, e os trens cortavam o interior voando baixo. As cidades bombaram, cresceram demais da conta. Uma galera correu para a cidade atrás de trampo nas fábricas. A vida acelerou num nível. Em vez de fazer as paradas em casa, agora dava para comprar tudo, baratinho e rapidão. Mas segura a onda que nem tudo eram flores. O trampo na fábrica era pesado, jornada puxada,
Máquinas perigosas e, pode crer, até criança ralando junto. As cidades ficaram lotadas e bem zoadas. Maior muvuca e sujeira. Mas com o tempo, novas leis foram melhorando as condições de trabalho e as invenções não pararam de surgir. Eletricidade, telefone, carro e o que mais você imaginar. A Revolução Industrial mudou não só o que a gente produzia, mas o jeito que a gente vivia, trabalhava e até pensava. Ela deu o pontapé inicial para a vida moderna que a gente conhece. Então, da próxima vez que você pegar o celular ou entrar no busão, lembra que tudo isso começou lá atrás, com aquelas primeiras máquinas barulhentas pra caramba. O mundo nunca mais foi o mesmo depois disso. Valeu por colar aqui. A gente se vê na próxima. Olá, boa noite. Vamos falar sobre Revolução Industrial no aspecto histórico, né? Revolução Industrial do século XVIII, 1760, até 1945, que foi a primeira Revolução Industrial, né? E a segunda, historicamente, vai de 1950 até 2010. Ao passo que a terceira se iniciou no século XXI, até os dias atuais. Esse é o contexto, pelo que eu andei estudando, histórico, o contexto histórico da Revolução Industrial, acerca da Revolução Industrial. E aí, trazendo esse contexto histórico para nós nos situarmos, eu queria abordar os aspectos positivos da Revolução Industrial e os negativos. Positivamente, a Revolução Industrial trouxe avanços tecnológicos, aumento da capacidade produtiva do homem, né? Um maior acesso a bens e serviços, um desenvolvimento econômico. As mudanças nas relações de trabalho foi uma importante mudança positiva, né? E os deslocamentos da população para as cidades, ou seja, um êxodo rural. A Revolução Industrial causou esse êxodo rural. E aí, sabendo dos aspectos positivos que nos beneficiaram, né, que beneficiou toda a humanidade desde os séculos XVIII até os dias atuais, nesse contexto histórico, a Revolução Industrial também trouxe impactos negativos. E esses impactos, eles reverberam, né, têm uma maior incidência na área ambiental, né, que gerou em razão da geração de poluição do ar, da água, do solo e a própria degradação do meio ambiente. Tudo bem, me chamo Pedro, estou aqui para falar sobre Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi um movimento que aconteceu entre os séculos 18 e 19 na Europa e na América do Norte. Ela é conhecida como Primeira Revolução, e esse nome Revolução Industrial vem justamente do impacto que ela teve com a mudança que aconteceu ali no mundo, né? Principalmente pelos meios de produção. Os meios de produção tiveram uma mudança, uma mecanização, por assim dizer, os modos manuais foram substituídos, foram mecanizados, substituídos por máquinas a vapor. Surgiu muitas indústrias também, indústrias têxtil. Isso teve um impacto na urbanização, nos meios de produção, né? Na qualidade de vida das pessoas, nas expectativas de vida das pessoas, e no desenvolvimento também. Se história não é muito a sua praia, mas você vive se perguntando por que raios tanta fábrica começou a brotar do nada por aí, então cola aqui que a gente vai falar de política. Lá pelos anos 1700, os governos começaram a criar umas leis novas, tipo, para facilitar geral na hora de inventar coisas, construir e, claro, fazer uma graninha. Aí os políticos deram aquela moral para as grandes empresas.
E de repente se liga só no que rolou. Pá! Fábrica e cidade brotando em tudo que é canto. Então, da próxima vez que você estiver mexendo no seu celular, pode crer. A política teve um dedo forte para essa festa toda da tecnologia começar. A Revolução Industrial, ela foi um período de profundas transformações, tanto econômica como social. Essa transformação trouxe consigo uma série de consequências, tanto positivas como negativas. Entre as principais, a gente pode destacar o aumento da produção, do consumo, a consolidação do capitalismo, o desenvolvimento de novas tecnologias, a urbanização, as mudanças na relação de trabalho. No entanto, houve também impactos negativos. A exploração da mão de obra, o surgimento da desigualdade social e problemas ambientais que vão até os dias atuais. Imagine acordar e ver máquinas a vapor em vez de charretes. Essa é a Revolução Industrial em ação. Vamos voltar ao século XVIII. Naquela época, fazer tecido levava uma eternidade, cada fio fiado à mão. Mas em 1764, a spinning jenny mudou o jogo. Agora, um trabalhador podia fiar 8 fios de uma vez. Fábricas começaram a surgir, zumbindo com máquinas. Próximo item: a máquina a vapor. O projeto aprimorado de James Watt, na década de 1770, impulsionou mais do que apenas trens. Impulsionou fábricas inteiras, fazendo-as funcionar mais rápido e por mais tempo. Então veio o tear mecânico em 1785, tecendo tecido muito mais rápido do que um humano jamais conseguiria. De repente, as fábricas não eram apenas maiores. Elas estavam por toda parte, produzindo em massa para um mundo em crescimento. E não vamos esquecer a linha de montagem, popularizada por Henry Ford no início dos anos 1900. Isso transformou a manufatura em um esporte coletivo. Cada trabalhador focado em uma única tarefa, tornando os produtos mais baratos e mais acessíveis. Então, de rodas de fiar a máquinas a vapor e linhas de montagem, a Revolução Industrial transformou as fábricas e o mundo com uma invenção após a outra. Meio louco, né? Olá pessoal, me chamo Flávio Augusto, sou aluno do curso de História na UESP, no 5º bloco. Vou explicar resumidamente o que é a Revolução Industrial. A Revolução Industrial ela foi um processo de transformação que começou na Inglaterra, no século XVIII. Ela marcou a passagem do trabalho artesanal para a produção com máquinas nas fábricas. Isso mudou a economia, aumentou a produção e causou grandes mudanças sociais, como o crescimento das cidades e o surgimento das classes operárias. O que explica muito isso é um filme de Charlie Chaplin, Tempos Modernos. Se não gostas de ruas cheias de gente, mas ainda assim adoras a vida da cidade, então a culpa é da Revolução Industrial. Antes da Revolução Industrial, as cidades eram pequenas e sossegadas. Mas quando as máquinas tomaram conta no século XVIII, as cidades explodiram com pessoas à procura de novos empregos. Os arranha-céus ainda não tinham aparecido, mas as fábricas de tijolo e as chaminés começaram a encher o horizonte. As ruas ficaram mais movimentadas, as casas mais juntas, e os transportes públicos, como os elétricos, tornaram-se a norma. É certo que a vida ficou mais ruidosa e um pouco mais suja, mas as cidades também ficaram mais entusiasmantes, com novas lojas, teatros e escolas a surgir. A Revolução Industrial não mudou apenas onde as pessoas viviam, mudou como viviam, trabalhavam e sonhavam. Da próxima vez que passeares por uma cidade cheia de vida, lembra-te tudo começou com vapor, aço e muita ambição. A Revolução Industrial inicialmente começou na Inglaterra devido à mudança de carvão e ferro. Além de inovações como a máquina a vapor, as crianças eram amplamente exploradas nas fábricas, trabalhavam em longas jornadas por baixos salários.
O transporte também evoluiu com a criação de locomotivas. Surgiram novas classes sociais, como o proletariado industrial. Além disso, o ambiente se expandiu rapidamente, mas com péssimas condições de saneamento e moradia. Espero que vocês tenham gostado da nossa viagem. A gente fica por aqui. Tchau, tchau!